O jogador de frescobol mandou. Pergunta se ele sabe do caso do Monark, o que fizeram com ele, e pergunta do caso do Google também, se ele concorda. Bom, particularmente o do Google, eu não sei exatamente qual dos casos do Google. No Monark foi uma entrevista, uma fala dele e todo o processo de cancelamento que a gente viu por aí. Veja, eu não vi naquela conduta dele, mas também não parei para fazer uma mega análise, mas não vi crime. Né? Acho que uma mega vacilada, né? Inadequado para o tamanho do alcance que vocês têm e que já tinham na época, imenso. Mas essa coisa do cancelamento hoje é uma cultura digital extremamente negativa. Porque ela não dá margem para a pessoa se corrigir, não dá margem para a pessoa se recuperar. Ela é feita toda a base de destruição constante. Então a gente tem que dar, e aí passa pela educação digital, a gente tem que entender os limites dessa porra. Não dá para ser assim, como se fosse um tribunal moral criado com que juízes? Esse projeto tem gente que esculhambava esse projeto em 2020 e que hoje virou baluarte da defesa, do combate à desinformação. Aí você fica vendo os nomes e você faz, porra, cara, você me bateu tanto, para levar 3 anos, agora você virou mega defensor. Eu acho que eu sei de quem tá falando. Mas eu deixei você falar, mas na verdade eu acho que ele não tá falando disso não. Ele tá falando do Monark, ele tá excluído de todas as redes sociais. Ele tá bloqueado? O Monark, no Brasil, o Twitter dele, você não consegue, né? Você não vê nada daquele Twitter, você não consegue nem entrar no perfil, não é, Jean? Não consegue nem entrar no perfil. O grande risco está na censura prévia, né? Em você antecipar. Você falou, eu realmente não sabia disso, que o Monark, qualquer pessoa está excluída das redes. Ele está banido de tudo quanto é rede. Foi junto com ele o Nicolas, só que o do Nicolas Ferreira voltou, ele é deputado, então não sei o que, né? Assim, não faz sentido. Não tem nenhum lastro jurídico, constitucional para esse tipo de coisa. E aí eu imagino o que falta em termos de recurso e de movimentação jurídica para poder resgatar. Porque, veja, se ele cometer qualquer crime, tanto faz no formato crime, ele tem que ser sancionado pelo crime. Mas ninguém pode ser previamente impedido de manifestar sua opinião. Isso não faz o menor sentido aqui, enfim, qualquer democracia que se respeite. A gente perdeu a mão nesse negócio. O Bolsonaro fez um governo tão confuso, o Bolsonaro foi tão ruim na pandemia, que virou um vale tudo. Diz, não, agora pode tudo porque é para combater esse monstro e tal. Mas meio que agora virou um fantoche, um monstro lá, e você continua combatendo e tal, faz essa coisa toda. E usa de desculpa para fazer qualquer coisa. Em que momento ele vai parar isso e dar uma ré, eu não sei. Mas esse momento precisa chegar. E pouca gente para fazer essa fala. Porque o rabo preso não permite. O cara fala, porra, eu vou falar isso, ele vai pegar o meu processo, que está lá na gaveta, dormindo há tanto tempo. E tem processo pra caramba dormindo naquelas gavetas. A ministra Rosa Weber fez um negócio, ela é bem discreta, né? Ela fez um negócio fantástico. Ela diz, agora tem 90 dias para você devolver, você não pode mais deixar na gaveta a vida inteira. Os caras deixaram na gaveta 5 anos, 6 anos o processo. Fica aqui, no dia que eu precisar eu tiro o processo. Diz, opa. Virar arma política. É o retrato de um pedaço do Brasil que a gente tem hoje, que a gente vai ter que enfrentar. Não é dando golpe, não é combatendo a democracia, é votando melhor. A solução para a democracia é mais democracia, melhor democracia. Se eu colocar lá gente qualificada e independente, a coisa roda. E eu não preciso de todo mundo, não. Eu preciso só da maioria. Se eu consigo colocar lá mais do que 40, eu preciso de 41 senadores que tenham independência para poder enfrentar questões que hoje não são enfrentadas. Não é simples, não é trivial. Eu pedi o impeachment do Alexandre de Moraes em abril de 2019. Baseado em quê? O inquérito das fake news, o inquérito que ele tem das milícias digitais. Assim, Porra, cara, caralho, assim... Ô, Jean, eu quero odiar esse cara, mané. Ô, Alessandro, com todo respeito, assim, você me surpreende com isso daí, cara. Assim, eu tento fazer aquilo que eu acho que é o certo. O inquérito é ilegal, na minha visão. Porque é mesmo. Só que o Supremo se reuniu e por 11-1 disse que é legal. E aí você vive numa democracia constitucional e se o Supremo disse que é constitucional, é constitucional. O que a gente tem que fazer? Tem que legislar para evitar esse tipo de coisa. Eu vejo uma série de medidas com as quais eu concordo até no mérito, mas a forma é extremamente equivocada. Não dá para numa democracia eu ter um juiz universal. O cara é juiz de qualquer coisa. Daqui a pouco o Botafogo empata com o Flamengo e o Alexandre de Moraes dá uma liminar dizendo que não pode. Não dá para ser assim. E isso, infelizmente, a gente tem essa coisa no Brasil, né? Eu quero um herói, eu quero o cara que bate na mesa, eu quero e tal. Não é função de juiz. Não é função de juiz. E ele extrapola
cotidianamente os limites básicos que ele mesmo defendeu quando escreveu o livro de Constitucional. O que chama a atenção é que o pessoal que bate palma, que concorda, que acha bonito e tudo mais, não percebe que, da mesma forma, é que assim, dá pra sentir que pesa mais pra um lado, né? E vai pesar pro teu uma hora. Não tem como, sempre acontece. Sempre. Assim, é o mal de você criar um monstro. Depois, como é que você bota de volta na jaula? Tá legal porque ele tá batendo no meu adversário, tô achando massa. Se você der assim um passo de 4 anos, 5 anos atrás, quem batia no Alexandre de Moraes era a galera da esquerda. Sim. Que achava que era um absurdo, etc. Agora quem bate é o pessoal mais à direita. Quando você para tirar todo esse filtro ideológico, o problema é o método. É o cara estabelecer formas de atuação judiciais que estão muito além daquilo que a Constituição permite. E você tem a inércia do PGR, a Procuradoria-Geral da República não se posiciona, e os pares, como a gente chama, né, os colegas ministros do Supremo, preferem ficar quietinhos nesse momento que está conveniente para todo mundo. Ninguém está atrás de falar sobre escritórios de advocacia que enriquecem em Brasília. Aí tu imagina agora, Alessandro, eu vou levantar um bagulho aqui, ó. Estamos falando isso aqui, né? Estamos falando do STF, a maneira que como a gente discorda, por que a gente discorda, caralho. Vem um arrombado e fala assim, esses caras estão atacando o Estado Democrático de Direito. É disso que eu tenho medo, entendeu? Eu já conversei com um jornalista, que é o Reinaldo Azevedo, ele falou, cara, isso aí você pode falar tranquilo, não sei o que e tal. Mas, cara, eu sei que eu posso falar, mas a questão não é o que eu constitucionalmente posso falar, e sim o que esses caras podem decidir que é ou não um ataque, ou uma fake news, ou qualquer coisa assim. Porque se a gente não tem se a gente não tem uma parada que ela é plural, que ela não é... que tem a participação real da sociedade para decidir esse tipo de coisa, e a gente cria um órgão, ou a gente dá esses poderes para um cara X, a gente corre o risco do viés.